nome da Akuma no Mi do Loki finalmente é revelado, e não só isso. Quem foi seu antigo usuário? O deus da guerra Elbaf, que é o que parece, matou o Sol. Lutou contra Nika no passado e o derrubou, se rebelando contra o Libertador. Mas por que isso aconteceu? E mais ainda, o que isso nos explica? Muita coisa, porque finalmente temos a confirmação que tanto buscávamos, de que frutas são movidas por almas. Quer saber tudo sobre o capítulo mais lendário de One Piece? Se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Estão bem, cara? Consigo ver daqui, bochecha corada. Que capítulo insano. Sério, muita revelação. Disparado o melhor capítulo de Elbaf. Tem muita coisa pra gente falar aqui. É impossível. Confirmação de espíritos sendo colocados em objetos. Como as frutas nascem. Deus da guerra de Elbaf. Nome da fruta do Loki. Mural sendo repintado e Musamá querendo essa fruta. Muita coisa pra gente falar aqui. Olha, é insano, é insano. Se você é novo no canal, vai na maciota. Bem-vindo ao Convés aí. Mas se você chegou no final desse vídeo e conseguiu fazer uma teoria, eu peço pra você se inscrever. Agora, se você já é da pior geração, já sabe, é camuçaria no like pra dar uma força pro vídeo. Agora com vocês, tudo sobre... que capítulo? Capítulo 1175 de One Piece. Então vamos lá, temos um período de capa de fã, que é a Koala, junto de um Koala. Nada adicionado pra história, vamos pro que interessa. É o capítulo que começa com o Sanji libertando Robin e os aliados dos cipós, dos Somers, usando o Diabo Jambo e situando todos os acontecimentos. Infelizmente, eles estão do lado oposto do galho, de onde o caos está ocorrendo. E eu não acho que eles vão ter uma participação muito importante daqui pra frente, porque possivelmente vai ter uma retirada agora de Musamá e dos Cavaleiros de Deus. Lembre que Mu veio aqui pra levar eles embora porque tá tendo algum tipo de ataque por alguém ou alguma coisa lá em Mary Joyce. O circo tá pegando fogo, então eles vão acabar recuando, não vão ter uma luta até o final nesse momento, tá? Então infelizmente acho que o nosso chapéu de palha, por enquanto, acabou qualquer movimentação de luta. Já o Loki e o Luffy, eles levaram as crianças e os seus parentes para a Vila Ocidental, que tá bem perto ali de onde o Jaru está, e o Somers ficou furioso porque o plano deu errado. E ainda culpou o Mu, claro. Como retaliação, ele decide atirar espinhos nos parentes das crianças que ainda estão bem feridos por terem tentado salvá-las. Mas as crianças bravamente despertam aquele espírito guerreiro de Elbaf e decidem fazer um escudo humano se aliando na frente de todos os seus entes queridos para impedir os espinhos, retribuindo então as ações que os salvaram do mesmo jeito. Mas antes de uma tragédia, felizmente chega Zorão, bem a tempo, bloqueia todos os espinhos. O Luffy se alegra e agradece ao Zoro pelo bom trabalho. E o Somers pergunta quem diabos é esse maluco que chegou. E o Luffy fala, é da minha tripulação. Nome dele, Zoro. Não se esqueça disso. Galera, não se esqueça do nome do Zoro. Achei uma dica muito boa, viu? Pra termos uma evolução do Zoro nesse momento. E eu gosto disso. E por quê? O Zoro, lembra, tá muito forte. Geralmente os inimigos do Zoro tem que ter uma espada, ou tem que ser alguma coisa que ele possa fatiar com total natureza, tá? Então não tem inimigos à altura dele nesse ponto. Talvez o Shanrock daria um belo duelo, mas ele já foi embora. A Gunko, sem chance de um embate total, até porque os poderes não casam. Pode ter uma cena de Gunko usando as setas no Zoro e não funcionando, ele sendo imune. Porque vem, as setas direcionam para o lugar e o Zoro se perde. Dá pra fazer a piada. Mas uma luta sem chance, tá? E com isso sempre temos o problema do Zoro ter que ser movido pra lá, pra cá, pra evitar encontros com inimigos. Porque, bem, sim, ele pode derrubar a grande maioria do que aparece na sua frente. E isso acaba criando a narrativa de tensão que o Oda quer criar. Só que agora com Somers é diferente, se torna real. A coleira da fera pode ser solta. E por que isso é bom? Lembrem que o Gaban deu uma bronca no Zoro de que ele tinha que aprender a controlar o seu Haki do Rei. Qual alvo melhor para testar isso do que um imortal que pode ser picotado, se regenera e só é ferido por tal poder. Então eu acho que pode ter uma boa luta aqui de aprimoramento para o Zoro, pelo menos um golpe, para que ele possa começar a entender mais esse aprimoramento de fluxo do revestimento do rei. Isso é, se o Somers não recuar antes, porque bom, ele é desossado aqui nas próximas cenas. Que começa com o Luffy usando o seu Toon Force, agarrando com a sua mão esquerda um raio de uma nuvem, com a mão direita fazendo uma mira telescópica para manter os olhos no Somers. E eu gosto demais dessas cenas dos poderes malucos do Luffy, porque o Oda ele consegue manter um ritmo alucinante e ainda arrancar um riso de nós. Eis então que o Luffy ataca o Somers com uma nova técnica, Gomu Gomu no Down Thor Rift. Olha aí o Thor, El Thor, quem que usa o El Thor? O Enel, mas uma conexão bem interessante aí do Enel diretamente com esse lugar, até porque o Loki também tem um golpe chamado Thor. Será que o Enel também tem uma fruta de uma divindade? Bom,
Em uma cena épica, o soco gigantesco do Luffy atinge o corpo do Somers com uma brutalidade e eletrocuta ele ao mesmo tempo. O soco é tão poderoso que o corpo do Somers se despedaça. Ele perde os dentes enquanto seu rosto se divide em várias partes. Mas o sofrimento do Somers não termina aqui, porque em outro momento tão épico quanto o golpe do Luffy, o Loki pisoteou o Somers. Essa cena em que o Somers é raspado pelos pés do Loki é exatamente como eu queria que ele morresse. Tô sendo sincero aqui, quando Oda cria um vilão tão desprezível como ele, você sabe que ele vai se dar mal. Pra sorte dele, sua imortalidade ainda vai manter ele vivo, mas eu espero que ele receba mais dor até a sua retirada. Zoro, por favor, use o seu Haki do Rei. Bom, podemos ver mais da fruta do Loki. Realmente é um dragão imponente, épico, e você fica sem fôlego de olhar para ele. E a grande revelação por trás desse fruto vem com um pequeno flashback onde o Jaru se lembra o que aconteceu depois que o Loki saiu do castelo Aurost, depois que ele matou Arod e foi pro mar. O Jaru ele explica então ao Gaban e o Shanks qual que era a fruta do Loki. Era a Ryu no Mi, uma fruta do dragão, modelo mítico, Nidhogg. E bem, era o óbvio, era o Nidhogg mesmo. A gente sabia que Nidhogg era óbvio, a gente gosta de ir para outros caminhos, né? Quem não lembra do Kaido? Qual que é a fruta do Kaido? O cara tem tatuado um dragão azul do braço. Qual que é a fruta do Kaido? Kaido ele é um poneglyph que comeu a fruta do Oni. E me fala se essa teoria não é da hora. Então assim, beleza, toda a temática do Loki se conectava com o Nidhogg. Sempre falei pra vocês, é a fruta que eu acho que tem mais potencial de acabar sendo. Mas como Oda gosta de ir para outros caminhos não tão simplificados assim, a gente faz teorias, porque é a parte mais divertida desse mundo de One Piece, não é verdade? E assim, tem uma coisa muito interessante com a revelação da fruta sendo uma Ryu no Mi. Por quê? A fruta sendo nomeada como Ryu no Mi, se existe uma categoria do dragão que pode abrigar um dragão do estilo ocidental como a do Loki, por que que a do Kaido entrou na fruta do peixe modelo azul, né? É curioso, né? Porque assim, galera, a fruta do dragão ela já existe muito antes do Loki aparecer. Só que basicamente ela estava restrita às zoans ancestrais de dinossauros. Sim, Jazz Drake, Peijuan, Uchi, Sasaki, King eram todos zoans ancestrais da Ryu no Mi. Isso porque dinossauro se pronuncia no japonês usando também Ryu, que é a palavra para dragão. E bom, a Akuma no Mi do Loki é um modelo mítico desse campo. Eu me pergunto se o Nidhogg foi em algum momento o rei desses dragões. Que eu acho que existiram outros dragões que realmente voavam. Afinal temos o dragão 13 que foi clonado, né? Mas não só isso. Lembrem de Little Garden, que tinha um monte de dinossauro que deveria estar extinto. E o Pequeno Jardim, ele tem essa vibe, essa conexão forte com Elbaf, como se fosse uma parte da ilha que se desprendeu e foi parar lá no paraíso. Ainda falando do dragão do Kaido, tá? É porque é diretamente inspirado na mitologia do leste asiático, onde uma carpa, através de extrema perseverança, se transforma em um dragão. E é por isso que a sua Akuma no Mi é uma manifestação mítica da fruta do peixe. Mas por conta disso, eu acabei achando estranha a escolha do nome do Oda para Ryu no Mi. Não, nem tanto o Nidhogg. O Ryu no Mi que me pegou um pouquinho, porque por mais que exista ali aquele dragãozão no mural, se conecta com Nika, primeiro, segundo mundo, fica distante uma conexão divina de algo similar a Nika, que é Hitohito, que é um humano, tá? Mas vamos esperar para ver como que o Oda explica mais dessas conexões deles por enquanto, mas por enquanto eu achei estranho a nomenclatura de Ryu no Mi modelo Nidhogg. O Jaru continua explicando, diz que quem come a fruta se torna o maior dragão do mundo, no entanto o limite do tamanho que alguém pode atingir depende também do tamanho original do seu usuário, e acertamos. Olha que legal, por que o Rox queria que o Arod comesse o fruto? Para o dragão ficar maior. Comparado a um humano, um gigante pode extrair muito mais potencial da fruta e um gigante ancestral pode extrair ainda mais. E o Jaru diz que em seu tamanho máximo é dito que o dragão negro, como o Breu, que cospe trovões, é capaz de transformar o dia em noite quando alça voo. Pô, até me arrepio. O Shanks então questiona se é por conta disso que os gigantes decidiram proibir que alguém comesse o fruto devido ao quão perigoso era esse poder. E o Jaru rebate, não, não é bem isso. Se alguém tentasse comê-la, o martelo guardião Ragnir iria interferir. Em Elbaf, eles têm uma lenda sobre uma divindade guerreira, o deus da guerra, que empunha a arma Ragnir. Dizem que ele se transformou em um dragão gigantesco e se voltou contra o deus Sol. Como assim, hein? E ao seu lado estava o seu servo fiel, Ratatosk, o esquilo de gelo. Quando a divindade guerreira morreu, o espírito de Ratatosk passou para o martelo do seu mestre. E desde então, Ragnir protege essa Akuma no Mi até que alguém poderoso o suficiente possa herdá-la. E uau!
Galera, se você não se arrepiou com essa revelação, isso aqui é muito revelador. É uma das revelações mais importantes de One Piece. Primeiro, temos ainda um mistério de por que Ragnir permitiu Loki consumir a fruta. Eu tenho certeza que não é só pela força, e sim por conta dos olhos do Loki, que devem ter uma herança desse deus da guerra e do antigo usuário da fruta de Nidhogg. É muito provável que sim, o deus da guerra seja um dos ancestrais do Loki, já que a fruta está de posse da família real e por algum motivo ainda desconhecido, Ragnir permitiu o consumo. A resposta só pode ser os olhos de Loki, que são estranhos e que podem lembrar o seu antigo mestre. Outra coisa, dizem que ele se transformou em um dragão gigantesco e se voltou contra o Deus Sol. Lembrem de uma informação esquecida. É dito que em Elbaf o Deus Sol morreu, segundo o próprio Loki, ele que fala isso pra gente. Nidhogg matou Nika? Eu acho estranho porque no mural a cena é diferente. Nidhogg está atacando a serpente do inferno. Então eu acho que podemos estar falando aqui do primeiro mundo. E olha que informação importante. Talvez a maior de todo o capítulo, quiçá de One Piece, sobre Akumas no Mi. Porque pela primeira vez temos a menção de almas. Espíritos se tornando algo muito próximo de uma Akuma no Mi. Quando a divindade guerreira morreu, o espírito de Ratatosk passou para o martelo do seu mestre. Perceberam isso, galera? Nossas teorias eram reais. As Akumas no Mi abrigam almas. Ragnir deve ter se fundido sem um fruto, mas por conta dos mistérios tecnológicos do século perdido. Mas é exatamente assim que o Vegapunk replicou e criou armas fundidas com Akumas no Mi. Ele não insere DNA, fator linhagem, ele insere a alma no objeto. Lembrem de duas coisas importantes que o Vegapunk nos contou. Primeiro, a alma pesa 21 gramas, ou seja, ele conseguiu tirar esse peso. Segundo, a fruta do Kuma podia tornar o intangível em tangível. Isso é surreal. Podemos ir para um caminho completamente novo de entendimento, de teorias sobre a origem dos frutos. Logias podem ser avatar de elemento, paramécias podem ser as almas das pessoas que obtiveram os poderes de forma inerente e estão presas em um ciclo de punição sem poder nunca reencarnar. Lembrem da lei de Toki, nunca esqueçam da lei de Toki. Tem o mesmo nome do seu poder paramécio, lei de Toki, Toki no Mi. Porém, qual a sacada? Toki no Mi nunca é nomeada na série, não existe. O mais próximo que chegamos é o Kinemon falando sobre sua senhora usando os poderes Toki. Esse, galera, é um dos capítulos mais lendários de One Piece, porque agora sabemos que sim, espíritos podem se transformar em Akuma no Mi. Se a essência de um esquilo se fundiu com um martelo, então sim. Outra coisa, eu aposto que foi esse esquilo de gelo Ratatosk que congelou os gigantes antigos da Galeila. Tenho certeza que ele tem envolvimento, tá? Ainda mais com essas falas aí do deus gigante lutando contra Nika, talvez quisesse parar alguma coisa. Será que foi contra Joy Boy? Teve essa ruptura e por isso que os gigantes não se lembram de alianças que aconteceram, mesmo o mural mostrando o contrário? Bom, qual que é a parte curiosa aqui também? O reino dos gigantes é chamado de Warland. A ilha onde eles ficam é chamada de Elbaf. Sim, tem dois nomes. É igual Totoland e Holy Cake. Os guerreiros gigantes de Warland compartilham o nome da ilha onde construíram seu reino com o seu deus da guerra, Elbaf. Como sabemos disso? Capítulo 116. O Dory, ele explica os costumes de Elbaf para o Luffy e para a Vivi. Quando duas pessoas começam uma briga e ela fica sem solução, elas devem ser julgadas pelo deus da guerra, Elbaf. O deus Elbaf sempre abençoa os justos e por isso o lado correto sempre sobrevive. O importante é como ele fala sobre isso. Tanto na versão oficial em inglês quanto na japonesa, ele diz: o deus da guerra, Elbaf. Ele nomeia o deus da guerra, galera. É escrito da mesma forma de como o Luffy é chamado. Deus Sol, Nika. Sim, então é possível que essa antiga terra de gigantes não fosse chamada de Elbaf, até a chegada desse deus da guerra, que se tornou uma lenda com sua Akuma no Mi de Nidhogg e Ragnir. E por isso Elbaf foi nomeado em sua homenagem. Agora as coisas ficam mais confusas, né, quando consideramos que os gigantes ainda reverenciam tanto o deus da guerra quanto o deus Sol. E por isso construíram o seu reino na árvore Adão, que também é conhecido pelo nome do deus da guerra, enquanto a árvore irmã é chamada de árvore de luz solar. Sabe o que eu acho que aconteceu, galera? A árvore Adão brotou do corpo de Elbaf, o deus original. E talvez a árvore Eva brotou do corpo original de Nika. Lembrem que Eva é uma espécie de seringueira, tá? E a árvore que gera a seiva para se fazer borracha. Essa informação ela é revelada para nós quando o Sop nota que a árvore Eva é parecida com as árvores de Shabold, de onde tiram as resinas para revestir os navios. E olha como faz sentido Eva, a árvore de luz solar, não só pelo nome, brotando do corpo de Nika original. E Musamá tem algo congelado naquela câmara de Mary Joyce, que pode ser
o corpo original de Nika. E dali as raízes brotaram até o fundo do oceano, levando o sol para aqueles que vivem lá embaixo. Aliás, olhando para o mural agora e com essa info de lutar contra o Deus Sol, eu começo a me perguntar também se o demônio do mural não pode ser o Nika original. O corpo do Deus Sol tomado pelo poder de Imu, e aquela espada enorme de Elbaf pode ser a espada solar que Nika utilizou e que aparece nas silhuetas divinas dele. Lembrem, galera, que sombras são uma espécie de segunda alma, segundo o Nico Robin lá no arco de Thriller Bark. Então talvez o espírito real, a alma de Nika, foi parar dentro da fruta que Joy Boy usa e hoje Luffy, mas o seu corpo acabou sendo manipulado por Imu-sama, que colocou uma segunda alma sombria e gerou o demônio do mural. Legal isso, né? E ó, se existia um gigante ancestral também com a fruta Nidhogg no passado, eu fico imaginando como é que ele foi derrotado, como é que ele morreu? Foi de velhice? Porque um monstro desse tamanho de uma ilha para ser derrubado não é fácil. Porém, lembrem do Ryuma. Ryuma é conhecido por derrotar um dragão bem específico. E esse dragão foi mostrado para nós em Monsters, mas apareceu também no anime, no mangá, essa citação dele cortando um dragão em cima da capital das flores. Lembrem do crânio de Onigashima. Tem uma coisa só que contradiz um pouco, tá? Que é o Ryuma sendo dito ter vivido há cerca de 400 anos atrás. E o Nidhogg certamente foi usado no século perdido. Porém, a informação da época do Ryuma vivo e morrendo quase certamente é errada. Esses 400 anos não bate, tá? Por quê? Saiu no One Piece Magazine e não no canon do mangá. Mas no fim do dia, Deus da Guerra Loki é o apogeu de uma alcunha, hein? Que isso? De volta ao presente, Loki, Deus da Guerra, agora está focado nos monstros pesadelos. Um momento absolutamente épico, que é quando ele dispara um ataque de relâmpago massivo da sua boca chamado Stormheim. O kanji significa mundo do trovão. O ataque cria uma enorme explosão de relâmpagos negros e destrói a maioria dos monstros de pesadelos. E o capítulo encerra com Imu Gunk observando Loki, Luffy e Ragnar enquanto os monstros são um a um obliterados. Em seguida, a cena muda para Mary Joyce. O verdadeiro Imu está na Sala das Flores e vemos seus olhos furiosos no último quadro enquanto diz: entendo, Nidhogg, é aí que você esteve o tempo inteiro, uau. Primeiro, galera, que aqui a gente tem uma informação importante. Eu sei que muitos se perguntam como aquele ataque do Rox, do Roger, do Garp, Kaido, Big Mom não feriu Imu, mas a gente tem resposta aqui, não é o corpo original que estava em God Valley, não é o corpo original que está agora também em Elbaf, tá bom? É só uma projeção, então por isso que não causou dano. E outra coisa, o Loki ele é perigoso, é massivo. Mas o que eu mais gosto aqui é como o Imu não fala com Loki, mas sim com Akuma no Mi, já que é praticamente à vontade. O espírito que está dentro da fruta. Imu está falando com Nidhogg da mesma forma que falaria com Nika quando se encontrar com Luffy. Imu é tão antigo que certamente viveu ao lado desses seres cujas vontades e sonhos se tornaram frutas. Eu tenho certeza que Imu é até meio solitário, pode ser o último do seu povo e que poderia também ter virado uma Akuma no Mi se não fosse imortal. Possivelmente graças aos poderes da Ope Ope no Mi. E Imu vê a vontade reencarnada aqui, não o portador atual. O que é legal, né? A pessoa simplesmente busca realizar o mesmo sonho que os seus antecessores. Mas fica a pergunta, né? Por que Nidhogg tem uma conexão direta agora com Imu-sama? Bom, o mural pode conter a resposta, porque lembre-se que Imu não é o demônio segurando o sol. Ele está em cima do que parece ser Zunichi, inclusive pode ter sido Imu-sama que deu a punição ao pobre do elefante e está observando justamente Nidhogg lutando contra a serpente das chamas. Pode ser um momento antes de dar um dome reverso no usuário dessa fruta? Bom, é curioso, né? Imu se referindo a Nidhogg quase como uma pessoa também me faz acreditar que Nidhogg é sim uma criatura que existiu antes de virar uma fruta. Se existia um Ratatoski, não faz sentido. Talvez Nika tenha existido juntamente com Nidhogg. E não só isso, outras contrapartes míticas. Talvez esses monstros mitológicos que formam hoje essas Zoans coexistiam em uma espécie de jardim do Éden do mundo de One Piece antes de virarem frutas. Essas lendas do primeiro mundo acabaram lutando entre si pela supremacia e no fim nunca mais se encontraram. Ó como faz sentido, né? Mas bem, agora sabemos por que o Rox queria que o Arlong comesse a fruta. Mas a principal questão é como o Rox sabia do potencial da fruta que ficou escondida por tanto tempo. De onde ele tirou esse conhecimento? Quase certamente do clã Dave. E David Jones pode ser alguém por trás inclusive da criação das Akumas no Mi, ou descobriu uma maneira de transformar essas lendas dos sonhos em realidade, o que explica como Rox e Barba Negra parecem ter muito conhecimento sobre frutos, mais do que qualquer pessoa comum. Outra coisa, o fato de Imu não saber a localização de Nidhogg e só agora ter essa revelação,
Quer dizer que o Loki não demonstrou seu poder total no Novo Mundo quando saiu de Elbaf para desafiar o governo mundial, porque senão, caso contrário, essa informação teria um dragão que cobre o sol, teria se espalhado, né? Então pode significar que o Shanks ou derrotou ele na sua forma base, ou então na sua forma híbrida. E o Shanks pode ter feito com o Loki o mesmo que fez com o Kid. Viu que a forma dracônica do Loki ia obliterar a tripulação dele e toda a sua frota e dizimou o Loki com o Camussari antes que ele pudesse se transformar. Tá? Eu acho que faz sentido. Galera, esse capítulo é absolutamente brilhante porque estamos vendo agora um novo mural sendo pintado na nossa frente. O mais assustador é ver em primeira mão o Deus que pode devorar o mundo se assim desejar. Dizem que o Deus da guerra é justo e escolhe o lado sábio. Bom, vamos esperar que o Loki escolha sabiamente. Galera, é simplesmente insano. Que capítulo. Olha, conforme eu fui narrando pra vocês aqui, eu me arrepiei lendo, me arrepiei fazendo demais. Tem muita informação. Eu vou terminar esse vídeo e eu vou reler ele. Tá? E eu quero saber de você. O que você conseguiu fazer de teoria? Porque eu tenho certeza que uma saiu. E se sair, eu vou pedir um like pra você. Porque o One Piece faz isso, né? Eu amo One Piece, cara. Eu amo as reações que me tira. Cada leitura, cada teoria, cada coisa brotando na minha cabeça. Pega a sua teoria, põe aqui nos comentários. Porque eu quero ler o que você achou desse capítulo. Me fala, o que é a origem das frutas? Por que Imu tá interessado em Nidhogg? Por que o deus lendário de Elbaf lutou contra o deus Sol? O que aconteceu? Deixe sua teoria aqui nos comentários. E olha, se gostou desse vídeo, mais uma vez, peço humildemente um like pra vocês. E até a próxima. Valeu por assistirem. Fui. Cara, insano, capítulo bom.